Olá, bem-vindo a novo Devir News. Estávamos cheios de saudades tuas. O intervalo desta vez foi um pouquinho maior e por isso temos imensos lançamentos. Não só aqueles que já saíram, como novidades para te dar. É claro, temos um convidado especial, um convidado bastante diferente, onde vamos falar de coisas que normalmente não falaríamos, mas não vai faltar o jogo clássico do mês. Como é habitual, abrimos o Devir News falando de prémios recebidos pelos nossos jogos. Além do Léo ter ganho o prémio Jogo Infantil do Ano dos prémios 5 Seasons e a Devir de Editora Internacional do Ano, Trapwords foi o mais recente distinguido. O Café Mais Geek atribuiu-lhe o prémio de Jogo Familiar do Ano, na verdade uma menção honrosa porque houve 2 jogos empatados neste primeiro lugar. E falando agora de novidades. Novidades temos a Maldição do Pastel de Nata. Viste essa caixa? Nós também e gostámos muito. Rodolfo, nosso convidado de hoje, eu antes de te apresentar começo por te perguntar: alguma vez sentiste que tinhas comido um pastel de nata amaldiçoado? Pastel de nata, creio que não. Desconfiei uma vez de uma fogaça, mas pastel de nata acho que não. Fantástico! Já viram quem é o nosso convidado especial de hoje? E estamos aqui porquê? Porque no último Devir News tínhamos prometido que o próximo já seria num estúdio novo. Lembram-se? Pois, não imaginávamos é que ele fosse tão perto da nossa casa. Por isso, como estamos a inaugurar o primeiro estúdio Devir em Portugal, temos um convidado especial, Rodolfo Lopes, responsável de marketing da Devir Portugal. Rodolfo, bem-vindo ao Devir News. Olá, obrigado. Pastel de nata, hein? Sim. Amaldiçoado. Fantástico. Foi uma brincadeira que nós criámos também com a ajuda até dos criadores dos jogos, que eles também ficaram bastante entusiasmados e acho que também os nossos seguidores das redes sociais também acharam muita piada e foi uma boa forma de celebrarmos a data, sem dúvida. É verdade, os autores enviaram-nos uma foto que eles próprios tinham tirado em Lisboa, nos pastéis de nata, há uns anos atrás, e portanto deu um encadeamento certo na notícia. Foi realmente algo que nos deu um prazer enorme fazer, não foi? Acho que foi perfeito. Se tivéssemos combinado, acho que não seria melhor a foto. Foi, sim senhor, foi uma coisa incrível. E pronto, e além dessa parodiazinha do dia 1, que nos deu imenso prazer fazer, também nos deu bastante gozo ao longo destes últimos meses uma série de passatempos que desenvolvemos para manter as pessoas entretidas, não é verdade, Rodolfo? Sim, sem dúvida. Acho que nestes últimos meses criámos algumas oportunidades realmente para as pessoas estarem entretidas, para as pessoas manterem-se em casa, a divertir-se com os seus jogos favoritos, com a família inteira, a envolver a família, ou às vezes ao contrário, quando realmente o acesso à família estava limitado, também proporcionar as pessoas continuarem a jogar com os seus jogos favoritos, como é, por exemplo, a versão solitária do Carcassonne, ou uma versão para 2 que vamos ainda lançar do Catan. Ok, já falamos disso mais à frente, sim. E então, realmente, todas estas ações, os passatempos que proporcionámos para entreter as pessoas em casa, para envolverem-nas com os nossos jogos, com quem conseguiam, para continuarmos a ver as pessoas do outro lado e elas a verem-nos deste lado. Acho que foi muito interessante. A reação das pessoas foi extraordinária. A participação das pessoas foi extraordinária. E acho que foi isso que realmente fez destas ações um sucesso e que queremos continuar de alguma forma, obviamente. Encadeando perfeitamente com a maldição do pastel de nata, o primeiro desses passatempos foi feito aqui com este Morte no Expresso do Oriente, que tínhamos assinado pela Inca e pelo Marcos Brand. Exatamente. Tínhamos feito, na altura, um passatempo engraçado, porque nós pedimos que partilhassem, portanto, aquele artigo em que tínhamos a imagem da caixa do jogo assinado, e ele acabou por ser ganho, enviámos ao vencedor, e dias depois o vencedor ganhou o nosso passatempo seguinte. Foi uma coisa engraçada, porque ele andou a ganhar ali 2 passatempos num curto espaço de tempo, e os nossos passatempos acabaram por, de facto, terem participação, muitas das vezes, de pessoas semelhantes, que participaram em muitos, e apesar de irem ao longo do tempo adquirindo cada vez mais participantes e chamando a atenção de mais gente. Até porque nós também, a alguns deles, pedimos que as pessoas partilhassem ou que simplesmente fizessem tag a alguns amigos e por aí afora. Portanto, criou-se uma comunidade bastante interessada. Ora, fizemos um passatempo de 13 dias seguidos a oferecer jogos. O Queremos Enviar uma Mensagem para o Mundo, onde recebemos vídeos incríveis. Lá está, um deles
da pessoa que tinha ganho o Exit no Expresso do Oriente, que até acabou por ser depois o vencedor do próprio passatempo com a música do Simon and Garfunkel a jogar sozinho ao seu jogo. Rodolfo, 13 jogos oferecidos em 13 dias. Isso nunca foi feito. Estávamos uns mãos largas. Mas lá está, vem tudo naquele encadeamento de não só entreter as pessoas em casa, não só proporcionar bons tempos, distrações saudáveis para as pessoas, mas também, obviamente, dar-lhes ainda mais oportunidades para jogar. Aquelas que estavam limitadas, porque a situação... Havia lojas fechadas, o comércio estava fechado, estava encerrado, então havia muitas limitações dessa situação, mesmo que quisessem adquirir novos jogos, havia limitações. E também foi uma forma também de chegar os nossos jogos a estas mesmas pessoas que participaram nas nossas ações e que realmente, lá está, a participação foi extraordinária. Diariamente, as participações que recebíamos, os vídeos que recebíamos, os comentários que recebíamos acerca também de toda a iniciativa, foi muito interessante. E atenção, só para criar aqui um enquadramento, não foi apenas cá em Portugal, isto foi uma ação global da Devir. A Devir está assediada em vários escritórios pelo mundo e foi uma ação que foi também criada em forma global pela Devir, para também proporcionar estes momentos de alegria, estes momentos de distração muito merecidos e muito precisos nestes últimos meses. E já vamos falar de um que levou ao extremo esta situação que o Rodolfo está a descrever. Porque depois deste anunciámos o passatempo do 444, porque a 4 do 4 nós tínhamos quase 4.444 seguidores e quase 444 seguidores também no nosso YouTube e criou-se um passatempo bastante divertido. E depois veio os jogadores favoritos. Os jogadores favoritos também foi algo internacional, com todas as Devires a participarem. Em Portugal foi ganho pela Beatriz, que estava a jogar com o seu Panda, ali numa foto incrível com imensos jogos de Devir. E ainda o Fotocapa de Devir. Provavelmente foi o maior passatempo que fizemos. Não foi o maior em termos de prémios, que andámos a dar 13 jogos seguidos antes, mas o vencedor pôde escolher 100 euros em jogos de Devir e participar no Campeonato do Mundo, onde a vencedora, a Patrícia Correia, conseguiu ficar em terceiro lugar. Sim. Lá foi mais uma forma de quem está do outro lado mostrar o amor que também tem pelos jogos de tabuleiro, mostrar o amor que tem pelos jogos de tabuleiro da Devir, mostrarem também o quanto criativos é que conseguem ser, o quanto originais conseguem ser, e eu acho que eles próprios, as capas ficaram divertidas, ficaram giras, ficaram engraçadas. Eu imagino as pessoas em casa a criarem essas caixas, a criarem essas capas, exatamente. A diversão que terá sido mascararem-se, pintarem-se, criarem cenários atrás, modificarem, transformarem uma toalha numa capa, num turbante, seja o que fosse, tentarem convencer os animais de estimação para ficarem quietos para fazerem parte. Sim, a foto vencedora das ovelhas, com a ovelha negra a tentar fazer do javali. Por isso, só toda essa envolvência, quando pensarmos nisso, deve ter sido horas e horas de diversão lá em casa. Por isso, acho que foi uma iniciativa também. Ora, os nossos parabéns à Patrícia, que realmente terminou a final do Campeonato do Mundo em terceiro lugar, com uma capa que ela desenvolveu com o nosso Silk, porque depois foi pedido que desenvolvesse uma capa com o original de Devir. E depois deste passatempo veio a Sopa de Letras, veio o Razzia, assinado pela Sofia Wagner, que foi uma querida, fez uma caixa com uma dedicatória para nós podermos fazer, de facto, um passatempo. Passatempo engraçadíssimo. Rodolfo, 6 perguntas. Qual a resposta? Qual destes não é? E tivemos alguém que disse que o pastel de nata já estava editado. Portanto, nós conseguimos. O Rodolfo dormiu mal nessa noite. Sem palavras. Nós conseguimos fazer alguém acreditar que, de facto, a maldição do pastel de nata tinha sido editado. E pronto, e recebemos respostas incríveis mesmo nas outras perguntas, mas não vamos entrar por aí. Fomos convincentes. Ainda fizemos o passatempo do Dia da Criança, que prometemos anonimato e, portanto, não vamos dizer nomes, mas também correu muito bem, com desenhos pintados. Desenhos esses que nós tínhamos disponibilizado também para que as crianças pudessem pintar nesta altura que tiveram sem escola. Foram disponibilizados desenhos baseados no Catan Júnior, também em alguns originais de Devir. E para terminar esta conversa sobre passatempos, temos o Zoom. Provavelmente o mais desafiante que já tínhamos feito. O das 24 caixas de Devir com um detalhezinho lá escondido.
Sim, Zoom não era a aplicação de videochamada. Era o zoom às imagens. Era o zoom às imagens. Aquelas coisas que nós normalmente... é o título e temos uma Exatamente. ideia genérica e não vemos no detalhe do ilustrador. Para os mais distraídos, existem muitos pormenorzinhos engraçados no meio das capas de Advir, dos nossos jogos de tabuleiro, que às vezes passam-nos completamente despercebidos. E então, realmente, essa iniciativa foi gira. As pessoas irem à procura, tentarem descobrir qual era, de onde era aquele pormenor, de onde é que tinha aquele detalhezinho da capa. E o vencedor, recordo-me que o comentário dele é assim, estava tão entusiasmado que cheguei atrasado ao trabalho, para poder responder a tudo até tempo horas. Por isso, acho que mostra o entusiasmo que as pessoas estavam a ter pelas nossas iniciativas e que fizemos nos últimos meses e pelas que ainda vamos fazer, obviamente. Sim, senhor. Muito bem. Fechamos esta parte dos passatempos. Vamos falar de outras coisas que também disponibilizámos ao longo destes meses. Lá estão as promos que falavas há pouco. Temos uma versão solitária ou competitiva cooperativamente de Carcassonne. Temos a promo do Papua, uma promo especialíssima do Adara e também outra para o Carcassonne e mais que estão para ser colocadas, não é? Sim, ainda vamos lançar mais algumas destas promos, destas pequenas print and play que podemos colocar no nosso site à medida que tivermos acesso a elas. Não sabemos se é uma coisa que vamos continuar a editar, exatamente, mas é uma coisa que não só criou-se a necessidade, mas a vontade de as ter, de querer um bocadinho mais, ter aquela cereja no topo do bolo nestes últimos tempos para os nossos jogos. E lá está, foi mais uma forma de entreter as pessoas, mantê-las em casa felizes e com os jogos de tabuleiro. Agora, mais recentemente, demos início às partidas remotas. Já explicámos como é que podes jogar 7 com a tua família, independentemente de estarem juntos ou não. Também já mostrámos com o Coloreto e vamos continuar a fazê-lo com alguns jogos de vir. Em cada uma dessas partidas remotas temos um painel de convidados, pessoas conhecidas, ou não tanto, do mundo dos jogos de tabuleiro, que vão ajudar a transmitir-te como é que se pode fazer esta partida sem grande esforço, bastante que apenas uma das pessoas tenha o jogo em casa. Ora, Rodolfo, estas partidas remotas? É uma forma, para já, não estamos aqui a inventar a pólvora, não é? Porque isto já se faz noutros casos, mas realmente é mostrar, apresentar que é possível continuar a jogar jogos de tabuleiro de forma presencial digital, não é? Mas e com algumas alteraçõezinhas de regras só, com algumas orientações diferentes, e que no nosso catálogo existe um par de jogos propícios que parece que foram feitos até para esta situação. A questão, por exemplo, do 7 que já foi feito, é um desses jogos que realmente resulta perfeitamente desta forma e que, entretanto, vamos então lançando estas pequenas novidadezinhas, destas formas diferentes de jogar. Acaba por ser uma coisa que não é só para amigos, é para familiares ou até para realmente alguém que por exemplo, cruzavam-se num grupo de jogos de tabuleiro, de vez em quando, e que surge a oportunidade de então continuarem a jogar com pessoas diferentes, fora daquele círculo mais habitual de pessoas que conhecem. Indo em contra as palavras do Rodolfo, neste último vídeo tínhamos um convidado especial, porque até é um estudioso do assunto, e quando terminámos o jogo de Coloreto, o Micael Sousa, dos Board Gamers de Leiria, diz-nos: foi giro, mas não é a mesma coisa. E não é. Não Obviamente que não é. E estamos todos desejosos de poder voltar a jogar, incluindo nós, dentro da empresa, deixámos de jogar nos últimos meses e temos lançamentos tão bons. Mas não vamos fazer spoiling. Não, ainda não. Tem que esperar mais um bocadinho. Bem, Rodolfo, está para chegar, ou acaba de ser lançado, um projeto ainda mais ambicioso no meio disto tudo. Ou se calhar não tão ambicioso naquilo onde vai chegar, mas muito mais complicado de fazer. De Vir Home Academy. Pois, o De Vir Home Academy fala-nos é um projeto muito giro, que já andava a ser estudado há muito tempo, nas devires internacionais, e que basicamente é pôr na prática aquilo que todos nós que já somos um pouco experientes no assunto, já sabemos que é o que é que nós podemos levar os jogos de tabuleiro além de apenas ser de diversão, de ser um meio social, de ser um meio cultural, pode também ser um meio educativo. Pode ser um meio que vá ajudar-te a desenvolver
capacidades linguísticas, de matemática, de coordenação. E Questões então, ambientais, lembro-me que um dos temas é esse, não é? até mesmo questões ambientais e questões emocionais, que também são muito importantes, derivado de um dos jogos que nós temos no nosso catálogo. E então é basicamente uma apresentação de uma série de propostas que podemos para os pais e para até mesmo professores, até educadores, que podem utilizar alguns dos nossos jogos em tarefas que estão já estruturadas, pré-estruturadas, mas que têm alguma liberdade para criação, para a criatividade das crianças e dos adultos. E o que nós vamos fazer é apresentar nos próximos meses, começando já pelo Catan, utilizando primeiro o Catan, propostas educativas utilizando o jogo de Catan. Vamos falar exatamente das questões ambientais, por exemplo, temos o que é que vamos ter no nosso armazém de Catan, as questões matemáticas do lançamento dos dados, as questões de linguísticas, por exemplo, como é que seria estarmos a fazer um jogo de Catan em inglês. O que quer dizer que se calhar temos que treinar aquelas palavras e aquelas frases-chave para poderes comunicar com outro jogador em inglês. E então temos aqui uma série de propostas que vão sempre ser diferentes consoante também o jogo que nós estamos a utilizar e que vai dar oportunidade aos pais de utilizar o jogo que tem lá, que sempre foi usado de forma para diversão, de forma de convívio, para um pouco mais além. Continuando a ser divertido, porque estamos a associar-nos a um jogo que é divertido já na sua base, mas que passa a ser um pouco mais e uma tarefa que é um desafio, tanto para os adultos como para as crianças. Ou adolescentes também, porque algumas tarefas também já são para um público um pouco maiorzinho. Eu já revi algumas delas, já dei uma vista de olhos em quase todas elas. Eu diria que o do Catan é muito interessante. Adorei as propostas que vão ser feitas para o Monstro das Cores, porque toca muito o lado emocional, não é? É um jogo que muito puxa muito as emoções e o que é que lidar com essas emoções. E eu acho que com a situação, com o tempo em que estamos a viver, eu acho que é daquelas tarefas e daquelas propostas que faz todo sentido. Encaixa perfeitamente nesta altura em que estamos a viver, nesta época que estamos a viver. Fantástico, e já tive a hipótese de passar algumas vezes ali ao lado da secretária do Rodolfo. Eu pareceu-me que já lá vi qualquer coisa com Carcassonne e com código secreto, mas eu não disse nada, está bem? Ora, costumamos fechar a parte dos eventos e notícias do nosso noticiário com as competições. Já sabes que o Campeonato do Mundo de Carcassonne e de Catan foram adiados para 2021. Consequentemente, os países começaram a adiar os nacionais. Portugal não foi exceção, mas surgiram outras oportunidades. Surgiu o Campeonato do Mundo de Carcassonne por equipas nacionais, com 21 países a participar, e Portugal ficou em 5º lugar. É verdade? A equipa portuguesa, comandada pelo campeão nacional, o Ricardo Araújo, venceu o seu grupo da fase de apuramento e depois acabou por cair nos quartos de final aos pés da Rússia, uma das finalistas da competição. Mas a Devir tem também outros planos para ti e tivemos recentemente o Discord Day, onde convidámos toda a gente a entrar no Discord Devir. O Discord Devir que não é só da Devir Portugal, é da Devir a nível internacional. Pode jogar com outros jogadores dos países Devir, portanto, eles estarão habituados aos mesmos jogos que tu. E neste Discord Day foram feitos vários sorteios. Gracinha das gracinhas. O primeiro vencedor foi português e agora, desculpem-me, isto vai ter que sair. O vencedor tem um nickname que é o Pauladas, inscreveu-se no Stone Age e deu paulada em toda a gente que jogou com ele. Ora, resta anunciar que temos um torneio de Carcassonne que vai ser já dia 11. Vamos depois ter uma prova internacional de Stone Age a 18 deste mês. E mais para a frente vamos ter vários torneios para apurar os 5 representantes portugueses no Campeonato Internacional de Carcassonne, só entre países de Devir. Fica atento às nossas redes sociais, vamos ter novidades para ti muito em breve. Vamos agora falar dos últimos lançamentos de Devir, aqueles que já tens na loja à tua espera. E um deles, este, que não era só tu que esperavas há tanto tempo. Rodolfo, Catan, Cidades e Cavaleiros. Pô, Cidades e Cavaleiros era daquelas expansões que se calhar recebíamos mais mensagens, mais quando é que fazem isto? comentários. E para quando? E para quando? E para quando? E para quando?
Já está, pronto, já está, já acabou. Já não, agora já podem falar sobre outra expansão qualquer que queiram. O Cidade e Cavaleiro já está disponível. Era daquelas expansões que nós próprios também já ansiávamos por ela já há bastante tempo, porque sabemos a importância que ela tem, para, não só em termos de jogos, de jogabilidade, não é? Mas realmente que para quem já joga muito Catan e gosta do jogo, é um grande fã, vai fazer todo o sentido e vai deixar muita gente feliz. É verdade, agora podes jogar com 3 baralhos de cartas de desenvolvimento, podes construir metrópoles que passam a ser cidades ainda melhores, ainda mais potentes, e também as podes proteger. Não gostas do assalto do ladrão, não é? Tens aqui a alternativa. Ora, além de Cidades e Cavaleiros, outro dos nossos últimos lançamentos foi Salada de Pontos. Salada de Pontos, aquele jogo que ganhou o prémio Jogo Familiar do Ano da Dice Tower, com esta linda caixa com 3D destacado. Rodolfo, Salada de Pontos, porquê? É divertido. É daqueles jogos divertidos para levar dentro da bagagem nas férias. É pequeno, é fácil de jogar, as pessoas vão se divertir muito com ela. E o mais engraçado é que eu prefiro até esta nossa caixa do que a caixa de cartão da versão original. Acho que é muito mais resistente e para um tipo de jogo que vai ser jogado e vai ser levado para todo o lado, faz sentido. Por isso a caixa ao estilo Sushi Go, esta é um bocadinho maior, com uma vantagem que como usamos cópias seladas no Devir News não podemos mostrar, mas esta tampa, quando abres, fica presa na caixa, não tens que andar à procura dela, nem a perdes por qualquer outro lado. Salada de Pontos é, portanto, um jogo incrível, foi um dos jogos mais populares de 2019, é um jogo de cartas, onde andas a fazer um set collection, tentando conseguir a melhor pontuação com as diversas cartas que vais recolhendo ao longo do jogo, e é um jogo que dá até 6 jogadores, explicas em 2 minutos, jogas em 10. Vamos agora ver Crazy Fishing. Crazy Fishing é o primeiro original de Vir de 2019. Um jogo sobre pesca louca para pôr toda a família a jogar. Rodolfo, os originais de Vir são cada vez mais. Cada vez mais regulares, cada vez mais divertidos. E para públicos diferentes. E para públicos diferentes. É exatamente uma das coisas que faz todo o sentido. O nosso catálogo é muito abrangente. Temos desde o jogo que vai divertir pela primeira vez toda uma família, não é? Podemos levar de férias na mala para jogar na praia, na esplanada, onde seja. E depois temos todos aqueles jogos mais de estratégias, mais pesados, mais Eurogames, os mais puros, aqueles Eurogames mais puros. E pelo meio temos então o Crazy Fishing, que não deixa de ser um Eurogame, mas muito leve, muito divertido, muito leve. Para toda a família, sem dúvida. E é exatamente isso que nós também queremos nos nossos lançamentos originais, ter opções para todo o tipo de jogadores e para todo o tipo de pessoas. Temos aqui uma solução que dá para 6 jogadores, 2 a 6 jogadores, portanto ultrapassa um pouco aquilo que era a oferta disponível dos jogos de Vir. É um jogo muito divertido para maiores de 6 anos. Outro dos nossos novos lançamentos é o Bongo Júnior. O Bongo Júnior é a versão Júnior do Bongo, tal como o nome o diz, e agora os jogadores vão passar a jogar com animais. Quadros bem mais simples, nível 2 e nível 3, para quem me entende aquilo que aqui está, e uma hipótese incrível. Aquilo é possível de jogar sozinho, mas também pode ser uma expansão para o teu Bongo, o que quer dizer que já pode jogar com até 8 jogadores. Rodolfo, o Bongo Júnior. O Bongo Júnior é... O Bongo que nós fazemos as nossas demonstrações nos nossos eventos é daquele jogo que está mais vezes a ir à mesa. É um jogo super fácil de começar a jogar, que entretém qualquer pessoa, que diverte, não é? Porque há aquela pequena competição entre os jogadores para conseguirem completar o puzzle e que esta versão basicamente vai nivelar aquela porcentagem da família mais jovem que iria ter um bocadinho mais de dificuldade. Inclusive, como estavas a dizer, dá para juntar os dois jogos e então ser uma coisa mais equilibrada dentro da família. É muito divertido, é giro e é bonito, é um jogo bonito, é daqueles jogos que faz falta no nosso catálogo para esta faixa etária. Ok, muito bem. Já na loja à tua disposição. Também na loja à tua disposição tens não um jogo novo, mas uma nova edição do nosso Carcassonne Júnior. Na verdade é um jogo maiores de 4 que continua a ter uma procura enorme. É um jogo divertido. É um jogo de introdução para os pais que adoram Carcassonne e adoram jogos de tabuleiro, para começar a jogar com as crianças mais jovens.
é um jogo perfeito. E basicamente aquilo levou aqui um facelift, assim, com umas cores mais vivas, mais garridas. Resolveram ali uma questão do meeple que às vezes não se notava tão bem, mas é uma reedição, é uma caixa bonita que vai chamar muita atenção nas prateleiras. Muito bem, se já tens o Carcassonne Júnior, relembro, é uma reedição. É claro que a arte foi totalmente renovada, portanto, os desenhos dos tiles foram novos, inclusivamente tem novas cores de meeples, como dizia o Rodolfo. A caixa, essa sim, é completamente diferente. Vamos agora falar dos jogos que vão chegar à tua loja muito em breve. E atenção, este separador chama-se Próximos Lançamentos, mas desta vez bem que se podia chamar Próximos Catans na tua loja. Isto porque a Catan faz 25 anos, que melhor altura para disponibilizarmos no mercado nacional, em edições integrais em português, os jogos que ao longo destes tempos fomos sempre dizendo quem me dera ter isto disponível. Rodolfo, Catan Cartas, a tempo de meter no bolso, meter na sacola e levar para a praia. O que tens a dizer? Sim. Ótimo. É a melhor altura para o fazer. É daqueles jogos que também já tínhamos na calha há algum tempo. E não, atenção, não é um jogo só para quem já sabe jogar Catan ou para quem gosta de Catan. É um jogo para todos. E é um jogo que de certeza que vai dar as delícias neste verão. E não só. É verdade, é uma versão muito simplificada de Catan, com um sabor muito fiel ao próprio jogo, inclusivamente a arte de grande parte das cartas está igual ou muito relacionada com a arte do jogo base. Vais continuar a construir as tuas cidades, as tuas aldeias, os teus caminhos, inclusivamente cartas de desenvolvimento, com uma versão um pouco diferente. É que neste jogo, muitas das vezes, dá para destruir. Também muito em breve, na loja à tua disposição, estará Catan o Duelo, a versão para 2 jogadores de Catan que não tem o tabuleiro habitual. É jogado com cartas especiais, com efeitos especiais, para manter a competitividade entre 2 jogadores, mas o mesmo nível de desafio e o mesmo nível de saborzinho Catan. Rodolfo, Catan o Duelo, Catan para jogar a 2 jogadores. Não é nada de novo. Nós agora temos, provavelmente, a chegar a edição regras para 2 jogadores. Portanto, Catan a 2 jogadores já não é uma novidade. Um jogo base pensado para 2 jogadores, isso sim. E sim. E é um jogo que este ainda não experimentei, tenho muita curiosidade em ver como é que ele funciona. Conheço então a variação das regras para 2 jogadores. Ainda nem prova, nem cópia de produção em português temos, daí usarmos neste Devir News cópias em castelhano, porque estas sim já temos disponíveis, mas descansa, quando chegares à tua loja, não vais encontrar Catan el Duelo, não, vais encontrar Catan o Duelo. Sim, convém. Faz todo sentido, era uma coisa que nós já tínhamos também já pensado, e há um produto engraçado de se ter no nosso catálogo, e como tinhas dito e bem, 25 anos de Catan, que melhor maneira do que lançar uma série enorme de jogos. Inclusivamente, sim. Para nós, estes são lançamentos novos em português, são lançamentos que por acaso alguns já tinham há alguns anos no mercado internacional, mas está a ser um ano cheio de novidades a nível de Catan, da qual a maior das novidades, fazendo até aqui uma transição direta, está aqui. Exatamente. Não é? Então, Rodolfo, Catan Plus, para fechar, este separador que é praticamente um separador de Catan. É realmente uma grande caixa. Eu vou até mostrar desta forma, porque ela é mais larga do que o habitual, é um monstro de peso e tem aqui dentro tanta coisinha, não é? Portanto, se fizermos uma análise sumarenta, concreta ao que está aqui dentro, temos o Catan base, temos o Catan 5.6, temos o Catan Dados, que é um jogo completamente diferente pela primeira vez em português, temos a expansão Entre Amigos, que é uma expansão promocional, mas que até tem ali algum sumo de componentes, portanto, acrescenta algumas coisas. Temos os ajudantes, que se já jogaste Catan Game of Thrones, é a adaptação para o jogo normal daquelas personagens que fazem com que cada um tenha um jogo assimétrico. E depois temos os 2 mapazinhos lindos que vais gostar muito de jogar, que é Nova York e a Córcega, mas parece-me que há qualquer coisa mais que a edição espanhola não tem. Rodolfo, o que é que será? Sim, ainda tem. Tem, não tem? Coisa maravilhosa. É verdade, já foi anunciado noutro Devir News.
foi das coisas que mais gozo nos deu anunciar. Queríamos mesmo, sentimos orgulhosos, não é? Sim. De anunciar. E realmente, Catan Plus, a custar exatamente a mesma coisa que lá fora, ou mais barato, vai poder ter exatamente o mesmo conteúdo na tua língua e com o mapa do teu país para jogar. Exatamente. Foi daquelas coisas que nós fomos criando a oportunidade há algum tempo atrás, fizemos inclusive um pequeno passatempo para sortear quais eram os monumentos mais engraçados de cada região, de cada distrito quase, e então chegámos a uma seleção de várias localidades, cidades e monumentos para falar. Foram os portugueses que escolheram. Foram os portugueses que escolheram. Nós fizemos uma pré-seleção, porque monumentos interessantes, castelos, fortalezas, estátuas e pontes engraçadas, temos realmente muitas cá em Portugal. É um país muito rico nesse sentido, em termos culturais, e então fizemos uma pré-seleção, também porque sabíamos em termos geográficos o que é que nós precisávamos de ter, mas a seleção final foi realmente dada pelos nossos seguidores, dada pelos jogadores, por quem realmente ama Catan. E então, daí até aqui foi algum caminho, foi um caminho assim um pouco longo, mas estamos muito orgulhosos de conseguir anunciar esta novidade, de ter um mapa Catan Portugal dentro de um produto tão espetacular como é o Catan Plus. E se contribuíste para essa votação, um pedacinho extra deste mapa ainda é teu. Ainda dá outro gostinho poder jogar Catan Plus. Ao longo deste mês chegará à tua loja esta edição preciosa e muito limitada, exclusiva para o território nacional de Catan Plus com o mapa de Portugal. Vamos agora falar de jogos que se ouve que potencialmente poderão vir a fazer parte do catálogo de vir. E primeiro que tudo, bem, já experimentaste Exit? Aquela série que já há 11 títulos em português? Pois, este verão, à partida, chegará às lojas nacionais dois novos Exits. Dois novos Exits de nível principiante, que são a Casa dos Enigmas e a Montanha Russa Assombrada. Rodolfo, estes novos Exits continuam a pedir-nos mais e mais e mais. Porquê? Para já porque eles são bons. Os jogos são bons, são muito divertidos, são emocionantes e realmente, literalmente temos pedidos de pessoas por quando é que saem mais, porque já jogámos todos aqueles que já lançaram. E realmente estão mais dois agora já para serem lançados brevemente. Outros dois na calha, possivelmente até ao final de 2020, por isso esse ainda vamos ficar aqui no segredo de quais serão, mas estes dois que chegam, a Casa dos Enigmas e a Montanha Russa Assombrada, são muito divertidos, têm enigmas muito interessantes e estão naquele nível realmente que é muito mais fácil de entrar que o principiante. Sim. E é um Exit para admiradores de montanhas russas? Não, acho que não. Acho que não é tanto isso. Não. São exits, sem dúvida, para admiradores de enigmas, de charadas, de escape rooms. Não tem necessariamente ser para quem procura emoções fortes. Não necessariamente. São realmente emocionantes e um desafio de resolver, mas não propriamente para... Não é obrigatório. Não é para adrenaline seekers. Não. Muito bem, impecável. Bom, para terminar, bem, atenção. Se um dia destes fores a passear na tua loja e parecer-te que aquela não é a caixa da Alhambra que estás habituado, é verdade, não é só ilusão. A Alhambra vai alterar o formato da sua caixa, vai alterar também radicalmente a sua arte, mas a essência do jogo, essa é para manter. Rodolfo, Alhambra com um refresh. Já vimos agora o Carcassonne Júnior, portanto, de certa forma, está na moda. Claro, está na moda. Eu acho que, assim numa década ou duas, os jogos fazerem assim estas mudançazinhas, este makeover, faz sentido. Carcassonne tinha feito há uns 4, 5 anos atrás. Catan também o fez há alguns anos atrás, também. E várias vezes já. Sim. Pequenas mudanças. A grande mudança, por exemplo, no Catan foi quando passou de peças de madeira para peças de plástico. Sim, e quando a moldura deixou de ser um hexágono e passou a ser algo estável. E desde que estas mudanças sejam sempre positivas para melhor
para questões mais práticas, para questões de design mais bonitas, mais atrativas, acho que faz sempre sentido. Mesmo nos originais de vir, o Monstro das Cores tinha emagrecido um pouco a caixa. Sim, Portanto, também. Ficou um pouco mais fit, não é? Fez algum treino. E então ficou encolheu um pouco a caixa também, por questões muito práticas. Ocupação de espaço. De ocupação de Porque as espaço. pessoas já têm muitos em casa e é para salvaguardar também para próximas compras. Ocupação de transporte, que menos volume, são menos recursos que têm que ser gastos no transporte, por isso... E na produção, estamos a ajudar o planeta. E, exatamente, acabamos por todo esse ciclo de até o artigo chegar, o jogo chegar à prateleira, fica um bocadinho mais salvaguardado. Muito bem, já sabes então, possivelmente vais ter estes títulos numa loja à tua espera. Não já são aqueles 3 Catans que ali estão atrás, mas mais novidades, 2020 ainda tem muito para chegar e a de vir não fica por aqui. Chegou o momento de falarmos do jogo clássico do mês. E o jogo clássico do mês que o Rodolfo escolheu é um jogo que vai pôr à prova o quanto jogador o Rodolfo é. Rodolfo, que jogo escolheste? Não foi um jogo, foi uma série de jogos. Sim? Sim, Então, que é a série Exit. aquela que está ali atrás. Mas isso não são clássicos? Não, mas tem muita classe. Ah, muito bem. Ok, sim senhor. Já vamos ver como vais defender a razão pela qual toda a gente devia de experimentar um Exit. Já vamos ver. Ponto número 1. É original. Rodolfo. É sem dúvida original e criou uma classe de jogos própria. Só aí tem muita originalidade. Nunca ninguém tinha criado até ao momento um jogo desta forma, que resolver um jogo desta forma, criar um escape room dentro de uma caixa tão pequena com resultados tão extraordinários. E o resultado disso foi logo no seu lançamento, foram logo lançados 3 jogos no início e que ganhou logo o prémio do jogo do ano. Na categoria de maior complexidade. Exatamente, o Kenner Spiel. Por isso, logo aí é o testemunho reconhecimento logo, da internacional da qualidade e o quanto na vanguarda toda esta série estava na altura e ainda agora. Muito bem. Ponto número 2. É empolgante. É sem dúvida empolgante. Quem já experimentou um escape room real, não é, físico, sabe um quanto empolgante é o desafio. Transformar toda essa emoção, toda essa sensação para uma caixa tão pequena é já em si um desafio. E é um desafio que os autores, a Inca e o Marcos Brand, conseguiram realmente resolver, foi um sucesso. E é entusiasmante estar-se à procura, é imersivo a forma como tu entras dentro do jogo e realmente concentras-te nos detalhes, em tentares arranjar solução, arranjar os códigos. É muito interessante e empolgante nesse sentido. Ok, maravilhoso. Vamos à razão número 3. É transversal. Eu acho transversal no sentido em que ou és um board gamer já muito core e que jogaste tudo e mais alguma coisa e jogas muito estratégia. Ou és alguém que vai jogar um Exit pela primeira vez e que nunca jogou nenhum outro tipo de jogo de tabuleiro, tanto para um como para o outro o resultado vai ser bom, vai ser positivo, a experiência vai ser interessante. Tanto que eles próprios têm 3 níveis de dificuldade, o principiante, o avançado e o perito. Logo aí, também para apelar a diferentes níveis de dificuldade para os próprios jogadores. Se és alguém que gosta de fazer umas palavras cruzadas, mas nunca teve um desafio deste género, se calhar começas por um principiante e aí sentes mais confiança também para avançar para níveis mais difíceis. Por isso, acho que tanto para jogares com os amigos, com a família, ou então ofereceres a alguém que nunca jogou um jogo destes na vida, ou um escape room, ou até mesmo um jogo de tabuleiro na vida, funciona muito bem, resolve muito bem essa situação e daí ser tão transversal. Sim, senhor, é um jogo incrível. Razão número 4. É divertido. Sim. É divertido no sentido em que temos que resolver, temos que sair, temos que fugir do local e a maneira como temos que o fazer realmente vai puxar pela nossa criatividade, vai puxar pela nossa atenção e isso... às vezes podemos chegar a conclusões erradas, mas mesmo assim serem cómicas até. Okay. O próprio jogo
tem um pouco essa situação, esse gosto de quando chegamos a um beco sem saída, ou assim, então, precisamos de um cafezinho para resolver está a ser difícil, ok? Tem assim alguma ironia no meio quando chegamos aos becos sem saída, isso também puxa por nós enquanto jogadores para resolvermos aquilo. Eu lembro-me de um que eu estava a resolver com a minha esposa e realmente foi muito divertido. Eu vou fazer um pequeno spoiling, não fazendo spoiling a qual é o jogo, mas estava a resolver um que tinha uma folha, tipo um pósterzinho com uns picotados, que eu tinha que dobrar e fazer tipo um acordeon. E eu fazia o acordeon e por mais que eu olhasse, eu não via nada. Eu olhava, eu não via nada. Eu já estava a reclamar, a barafustar com a minha mulher. E de repente, enquanto eu barafusto com aquilo na minha mão, a minha mulher diz-me: não imaginas o que está aí atrás. E era a folha para quem estava do outro lado que fazia a mensagem. É um pequeno spoiling, não sabem em que caixa está, mas realmente é muito, muito divertido. Uma vez, numa convenção de jogos, nós pusemos um grupo de board gamers que, como isto é um jogo que só se pode jogar uma vez, não é? Porque para resolver os enigmas temos que destruir, danificar, rasurar os componentes. E simplesmente já o fizeste? E, sim. Eles estavam um pouco, não, isso estar a estragar um jogo de tabuleiro, isto faz um bocado de anticária. Contra a natura. É um bocado contra a natureza dos jogadores. A verdade é que eu fiz uma filmagem até disso, só para eles mostrar, e houve uma altura que a câmera tremia tanto de eu próprio me rir, eles estão tão entusiasmados, um só dizia com a tesoura na mão: o que é que eu tenho que cortar, o que é que eu tenho que cortar, vamos lá depressa, porque o tempo está a passar. Então, essa diversão, esse entusiasmo que as pessoas de repente, mesmo aquelas que estão, e de repente quando começam a jogar, tipo: ok, bora, já resolvemos isto, agora vamos tentar resolver aquele para conseguir o código para avançar. E então toda essa diversão é ótima. Porque... E vai fundir um pouco o teu ponto número 2, é empolgante. Sim. Enquanto é divertido, é empolgante também, não é? Sim, sem dúvida alguma. E hoje em dia, diversão também passa por sairmos do mundo em que estamos neste momento e entrarmos naquele mundo num momento para realmente desanuviarmos e desligarmos um pouco a ficha do mundo real. Ok. Só nos falta a razão número 5, e a razão número 5 é que são sempre diferentes entre eles. São jogos sempre diferentes, porque lá está, têm temas diferentes. Uma das razões que muitas das vezes nos perguntam é se o que muda entre um jogo e o outro é apenas o tema. Não. É não só o tema, mas também todas as formas como têm que ser resolvidos os enigmas. Então aí temos que realmente tirar o chapéu aos criadores dos jogos, porque a imaginação é mesmo o limite. A forma o alcance a que chegam, não é? Da maneira como utilizam os componentes, da maneira como levam aos extremos os componentes para realmente resolver-se as charadas, resolver-se os enigmas, para se poder desbloquear aquela sala, desbloquear aquele baú, ou seja, for para continuarmos a avançar, é realmente extraordinário e que só poderia ser feito com a situação do jogo só poder ser usado uma vez. Aquilo que muitas pessoas poderiam pensar que é um calcanhar daqueles no jogo, é um lado negativo no jogo, eu acho que é exatamente o contrário, e isso prova da maneira como as pessoas se entusiasmam a jogar o jogo e não têm qualquer pudor em deteriorar, rasurar, cortar, dobrar, seja o que for, os componentes para chegar à conclusão. Porque é isso que é satisfatório, aquela experiência. Da mesma forma, se formos a um escape room real, não vamos voltar a repeti-lo porque já sabemos como é que ele se resolve. E aqui acontece exatamente a mesma situação. A experiência é de um escape room. É exatamente isso que os exits são. E é isso que os tornam tão divertidos e que se tivéssemos a limitação de não podemos estragar os componentes, não podemos estragar as cartas, não podemos fazer isso, estávamos a balizar a possibilidade de como é que conseguimos resolver os enigmas e o que é que nós conseguimos. Estávamos a limitar a experiência de jogo. E então a experiência de jogo é muito importante nesta série e é por isso que realmente é uma das minhas favoritas. Rodolfo, fora de vir, eu sou louco por jogos de tabuleiro, sou um colecionador. Sim. Gostou-me muito estar a jogar um Exit, aparece-me uma carta com um tracejado a fazer uma cruz na carta
e a seguir vem outra, e a seguir vem outra, e de repente eu vejo que tenho que cortar aquilo completamente e fazer um Frankenstein com vários pedaços. Custou, mas soube bem. Ora, temos as 5 razões pelas quais Exit é um jogo obrigatório em qualquer ludoteca, ou, falando noutros termos, pela razão pela qual tens mesmo que jogar um Exit. Vamos falar um pouco do processo. O processo de trazer um Exit para Portugal é trabalhoso? É no sentido em que muitos dos enigmas têm por base palavras, letras, equações, que quando passamos de um país para o outro têm que ser alteradas, têm que ser localizadas. Okay. A tradução não é só uma tradução de um jogo de jogo de tabuleiro normal, em que basicamente estamos a traduzir o manual e talvez alguns componentes, algumas cartas, não é? E temos que ter atenção à linguagem e temos que ter atenção do sentido da tradução está correto, obviamente, mas aqui temos que, mesmo estarmos a fazer uma tradução literal, pode não dar resultado e não conseguimos resolver o enigma dessa forma. Então, por vezes, temos que coçar um pouco mais a cabeça para chegar a uma adaptação que não vá defraudar quem criou o enigma em si, não é? Mantendo toda a originalidade e o nível de dificuldade. Também não queremos tornar o jogo demasiado fácil ou demasiado difícil, não é? Não vamos alterar o nível da dificuldade, mas conseguir adaptar à nossa língua. É um desafio. Se há enigmas em que isso é mais fácil, há outros que... E pronto, se já experimentaste Exit, sabes do que estivemos a falar. Se ainda não experimentaste, já tens 11 à tua espera e até ao final do verão serão 13. O Rodolfo disse também que provavelmente até final de 2020 ainda tens mais notícias. Portanto, que mais te pode fazer convencer a experimentar um Exit? Depois deixa nos comentários aquilo que achaste. Rodolfo, chegámos ao fim do Devir News. Alguma coisa para transmitir a quem está lá em casa? Que se divirtam, que joguem, e que acima de tudo estejam uns com os outros quando jogam. Muito bem. Cuidem-se, protejam-se, joguem muito, como possível. Até ao próximo Devir News. Voltamos a ver-nos. Mas até lá, boas gatanas para ti.